Tem muita gente que começa a estudar as coisas de Deus, mas acaba descaindo para um nível de ignorância muito pior do que o anterior. Como nós já sabemos, por meio dos estudos diretos das línguas hebraica e aramaica, Yah é o Deus ao qual a Bíblia se refere, como sendo o Deus de Israel. Mas tem gente que aboliu a palavra Deus e não a pronuncia de jeito nenhum. Os judeus, por exemplo, eles nunca escrevem Deus, D-E-U-S. Eles escrevem com um apóstrofo ou um tracinho no lugar do E. D-U-S ou D-U-S. Eles fogem da palavra Deus. Essas pessoas que são assim, eles alegam que a palavra Deus se refere a Zeus, o maioral da mitologia grega. E por isso, se chamarem Yah de Deus, estariam automaticamente colocando ele em pé de igualdade com Zeus, ou reconhecendo que Zeus tem alguma divindade. Isso também é uma grande ignorância. Na verdade, a origem da palavra Deus é outra. A palavra Deus vem do proto-indo-europeu, o termo proto-indo-europeu, Deus. Deus significa brilhante e vem da mesma raiz da palavra Deus, que é D-Y-E-U-S, Deus, que era a divindade principal do antigo panteão proto-indo-europeu. Na verdade mesmo, a palavra Deus tem a sua raiz original na palavra dia. Ou seja, originariamente a palavra Deus veio da palavra dia, porque no panteão proto-indo-europeu, Deus era o céu da luz do dia, o céu do dia claro, o céu que brilha de dia. Eles divinizavam o céu claro. O céu azul de um dia claro era considerado uma espécie de divindade que proporcionava um dia auspicioso. E era também considerado a morada dos Deivos, as demais divindades que regiam um dia bonito e claro. Sempre a mesma velha história que se repete. Formas de adorar as coisas da natureza. Portanto, não tem essa da palavra Deus se referir a Zeus. A raiz da palavra Deus está ligada à raiz da palavra dia. É só isso. A mitologia grega também desenvolveu a figura de Zeus a partir desse conceito, do proto-indo-europeu. E mais tarde a palavra Deus foi modificada dentro da cultura romana para se referir à divindade que é citada na Bíblia. Conclusão: ninguém está venerando Zeus quando chama Yah de Deus. Até porque Deus não é nome de ninguém, a palavra Deus é uma palavra genérica. Na conotação original, Deus, ou Deus, ou Dei, são palavras que se referem ao dia, é a palavra dia, o dia claro ou o céu do meio-dia. E ninguém deixou de usar a palavra dia por causa disso. Mas como a linguística adapta as palavras e as modifica para simplificar as formas da gente se expressar, hoje em dia a palavra Deus, que surgiu na palavra dia, é apenas sinônimo de divindade, é uma palavra genérica. Deus não é nome de ninguém. As pessoas dizem, não, eu só tenho um Deus. Aí escreve Deus com D maiúsculo. Muitas línguas antigas nem tinham essa coisa de maiúsculo e minúsculo. Yah é Deus. Deus é uma palavra genérica que significa divindade. Se você não quer chamar Yah de Deus, então por que não o chama das maneiras que a própria Bíblia oferece? Você pode, por exemplo, chamar de Yah, que é a forma reduzida do nome correto dele. Ou então pode chamar Yah de El Shaddai. Essa expressão você conhece. El Shaddai é um termo que se refere única e exclusivamente ao Deus da Bíblia. Mas saiba que a palavra Deus não pode ser tratada como um sinônimo de Zeus, porque a palavra Deus no original se refere à palavra dia. O Projeto Reina te faz um convite hoje. Vamos crescer espiritualmente? Ou você vai ficar aí, igual a maioria, inventando paganismos para demonizar tudo? Eu não vou usar a palavra Deus porque Deus é Zeus. A palavra Deus se origina da palavra dia, na linguística proto-indo-europeia. Yah é Deus. Yah é divindade. E olha que ele nem é a única divindade, teologicamente falando. Tem as outras divindades que os homens criaram. Como vemos no Salmo 115, Yah é maior do que todas as outras divindades. Como vemos no Salmo 115, Yah é maior do que todas as outras divindades, porque é a única divindade que tem existência real. Excluindo-se todas as maluquices teológicas, que teologia é invenção dos homens, o céu não é Deus, o sol não é Deus, a chuva não é Deus,
A lua não é Deus. O mar não é Deus. O fogo não é Deus. E Zeus também não é Deus. A palavra Deus, hoje em dia, é apenas uma palavra genérica. Yah, o Deus da Bíblia, é Deus. Ou como dizem em Israel, Yah é Elohim. A palavra Elohim é plural de Eloá, porque Eloá não é nome próprio. Eloá é divindade em hebraico. Mas, peraí, eles chamam Deus no plural? Como assim? Eles chamam Deus de deuses? Yah é referido no plural pelos judeus? Dizem eles que é por causa de um plural majestático que se usa para realçar a grandeza. Não é nada disso, isso é só conversa fiada para não falar a verdade. Na verdade, Yah é chamado de Elohim, no plural, por causa de sua imagem revelada dentro dos escritos sagrados. A imagem revelada de Yah dentro da Bíblia inclui a existência corpórea de Yeshua junto com ele. Yeshua não é um vice-deus, e nem um segundo deus, e nem um deus substituto, e nem parte de trindade. Yeshua, como Elohim existente junto com Deus, ele é parte integrante da plenitude da divindade que existe. Por isso que é chamado de Elohim, plural, porque o Deus Pai, ele existe conjuntamente, eternamente, junto com Yeshua, seu filho. Um faz parte do outro, digamos assim. Só que muita gente ainda não consegue entender isso. Mas resumindo, a palavra Deus é uma palavra genérica, não se refere a Zeus. Ela se origina do panteão proto-indo-europeu, se originando da palavra dia. Tanto que em algumas flexões na língua latina, Deus, Dio, Die, tem a ver com a palavra dia. Como dizem os judeus em sua reza principal, Yah é o nosso Elohim, Yah é um. Ele é um. Ele é um porque Yeshua faz parte dele e ele faz parte de Yeshua. Os dois são um, como Yeshua disse várias vezes. Eu e o Pai somos um. O pessoal tentou apedrejar ele porque não entendeu isso. E a igreja cristã também até hoje não entende isso muito bem. Por isso que sustentam a doutrina da Trindade até hoje. Mas Yah é um. E ele é Deus, ele é divindade. E é isso que importa. Amém? Maranatá.